A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, tenho os olhos castanhos claros, estou com uma camisa branca aqui no meu escritório, atrás de mim, uma parede em tom de rosa e ela tem uma prateleira com muitos livros e souvenirs. Olá, eu sou o Fabrício Branchini Beltramini, sou um homem branco de cabelos castanho claros, já bem grisalhos, olhos azuis, barba no mesmo tom que os cabelos, estou com óculos de aro vermelho, estou com uma camisa azul, atrás de mim uma prateleira com muitos souvenirs e um mural com diversas fotos. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo com o pensamento: vamos brincar de quê? Em um mundo digital tão atraente, é preciso ser muito criativo hoje para tirar as crianças da frente da tela do computador, do celular, da TV, do videogame. Muitos pais sabem do que estamos falando. E essa criatividade, ela pode vir nas brincadeiras e jogos interativos muito atraentes para as crianças. Quem diz que não? Parece que não, mas basta colocar essas crianças juntas e observar o comportamento delas em uma festa infantil, por exemplo, em um buffet, naquele momento lúdico com recreadores, com os amiguinhos, numa interação. Todas as crianças estão 100% entregues a uma brincadeira offline. E participar das brincadeiras, gente, sempre foi e será divertido, né? Para as crianças, então, é muito legal. E os adultos podem estar junto e estimular esses jogos reais. E é preciso também pensar inclusivo, né? E nós hoje trouxemos duas aliadas para pensar inclusivo, a Ivete Gama e a Patrícia Rodrigues, autoras do livro Vamos Brincar do Quê? Um guia de jogos e brincadeiras para qualquer idade e ocasião. Considerado um guia consultivo da brincadeira, a obra é uma verdadeira provocação, não apenas para as crianças, mas para os pais, que precisam se comprometer a separar um pouquinho do seu dia para estimular seus filhos a brincar. E cada uma das brincadeiras propostas nesse livro foi adaptada pela especialista Maíra Gaiato, para que as crianças com espectro autista também possam brincar. Muito legal, né? Bem-vindas, Ivete e Patrícia. Muito obrigada. Bom tê-las aqui. Eu vou pedir para vocês, por favor, se descreverem e falarem, se apresentarem, por gentileza. Olá, tudo bem? Meu nome é Ivete Gama, eu sou uma mulher branca com os cabelos bem compridos, estou vestida com uma blusa branca e um casaco por cima na cor mostarda. Atrás de mim tem um armário, um guarda-roupa, que está inclusive com as portas abertas. É um prazer estar aqui hoje. Eu vou me apresentar rapidamente para vocês saberem o que levou a gente a escrever esse livro, da onde que a gente apareceu, né? Então, eu tenho 44 anos, sou mãe do Leonardo. Acho que antes da nossa parte profissional vem sempre a nossa trajetória pessoal, né? A qual a gente traz bastante experiência para pensar em coisas diferentes, né? Eu sou publicitária de formação, mas eu comecei a minha vida lá atrás com a parte de magistério. Foi onde eu conheci a Patrícia, que é a outra autora do livro. A gente é muito amiga e a gente comenta que a gente sempre brinca muito, né? Então, a gente, desde lá que a gente brinca, e a gente viveu muito essa experiência com a parte de educação. Apesar dos nossos caminhos terem cruzados diferentes, eu acabei indo para a parte de publicidade, a parte do brincar ficou muito segmentada assim na minha vida. Na minha parte de publicidade, sou especialista em estratégia de negócio, estratégia digital e no comportamento humano, que não deixa também de ser algo que a gente tem que refletir aí, e a gente aplicou nas brincadeiras. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Patrícia Rodrigues. Eu sou loira, meu cabelo é médio na altura do ombro. Eu estou vestida com um vestido vermelho. Atrás de mim está a vista da cidade à noite. É um prazer estar aqui com vocês também. Uma honra participar desse projeto tão lindo que o Fabrício e a Mari fazem, que eu sou super fã. E nós vamos passar agora um pouco para vocês sobre as nossas brincadeiras, o que nos levou a realizar esse projeto
Eu conheço a Ivete, como ela disse, desde muito cedo. Nós nos conhecemos na escola e desde então a gente sempre brincou. E depois eu me tornei mãe do Lucas, o que fez continuar com que eu tivesse essa preocupação de estimular brincadeiras, essa parte lúdica. Fui professora, montei uma empresa de eventos infantis que tinha toda uma parte de brincadeiras, de festas, recreação e tudo mais. E hoje eu trabalho na parte corporativa, voltada para o ramo da qualidade e sou responsável pelo setor de RH. Então é um prazer hoje estar aqui com todos vocês. Patrícia, você falou sobre as brincadeiras, sobre as festas infantis. Qual que é a importância do brincar no desenvolver da criança? Certo, boa pergunta. Assim, o brincar, ele sempre foi um fator muito importante nessa parte de desenvolvimento. Inclusive, brincar é um direito da criança, né? Porque ela é cientificamente provada o quão ela é importante no desenvolvimento tanto social, emocional, cognitivo. Então, através das brincadeiras das crianças, elas têm o primeiro contato com a vida real. Então, ela aprende regras, esperar a sua vez, a se socializar. Então, ela tem um fator, assim, que se eu for falar que eu fico mais tempo ainda desenrolando, porque justamente por ser professora, né, minha primeira formação, nós utilizávamos muitas brincadeiras, essa parte lúdica, para estar passando os conteúdos e estar trabalhando com as crianças, porque através das atividades mais descontraídas, as crianças se soltam mais e a gente conseguia melhores resultados. Maravilha. Mais uma pauta para um outro podcast, então, para a gente falar todas essas histórias. Muito É legal. verdade, a gente se empolga quando fala de brincar. Que bom. E, Ivete, como é que surgiu a ideia do livro? Ah, foi uma coisa bem interessante. Na verdade, assim, acho que eu e a Patrícia, a gente é da Zona Norte, né? E a gente tá aí, a gente brinca que a gente é híbrida, né? Porque tem muita gente que nasceu aí já na era digital, gente que nasceu na época, viveu toda a vida na época offline, e a gente nasceu no meio do caminho, né? A gente teve a nossa infância 100% offline e a gente se tornou digital no meio do caminho. E a gente guarda muitas lembranças, né, dessa questão da brincadeira e tanto a Patrícia quanto eu tivemos a oportunidade de brincar na rua, de ter amigos, de fazer tudo que a gente achou interessante, que a gente levanta essa bandeira, né? Olha que legal, que a gente teve brincadeiras de rua, etc. E acabou que a gente entrou no magistério, onde a gente, mesmo no ensino médio, a gente aprendia sobre as brincadeiras para que a gente aplicasse com os alunos, trazendo também a nossa vivência pessoal. E aí aquela coisa estava sempre intrínseca conosco em relação ao brincar, e a gente começou, através mesmo de brincadeira mesmo, começamos a catalogar essas brincadeiras como se a gente estivesse deixando um legado de alguma forma, né? Porque se a gente for pensar, alguém ensinou as regras pra gente, né? Então, quando a gente brincou, sei lá, a primeira vez de esconde-esconde, alguma criança ou algum adulto falou: olha, agora você conta e agora o seu amiguinho se esconde. E aí, como é que faz se agora a gente tem uma interrupção, né? Existe uma interrupção porque agora a gente virou digital. Quem é que vai passar adiante essas regras e essas brincadeiras que foram tão importantes? E aí a gente começou a perguntar para os amigos. Primeiro para os amigos, a gente começou a pegar quais eram as brincadeiras mais importantes de cada um, e depois a gente foi para um nível um pouco mais profissional mesmo, das situações em que a brincadeira era importante. Então, dentro do carro, numa piscina, o que fazer com as crianças na piscina? E se tiver uma festa e a gente não tem recreador, tem ali 10 crianças, o que fazer com essas 10 crianças? A gente foi catalogando, trazendo tudo isso, digitando, etc. E de repente aquilo se tornou algo bem grandioso, e aí uma editora se interessou super por esse material, e aí a gente acabou fazendo a edição do livro. E aproveitando, Ivete, nesse mundo tecnológico e vocês falando do híbrido, como competir com os estímulos digitais? Vocês como mães também, né? Pensando nos pais, que o livro é direcionado também para esses pais, né? Pensando nisso, como competir com o desenho, videogame, o que dá para fazer para estimular, trazer para a brincadeira? Esse que é o grande desafio, né? Na verdade, porque a gente sabe que a vida ela é corrida para os pais e a gente também se sente cansado, né? Então, se a gente falar que é super natural e que todos os dias o pai vai lá e vai fazer uma brincadeira com a criança, muitas vezes acaba também ficando cansado, deixando para outro dia. Só que você, mesmo no começo, quando você apresentou, você comentou sobre a festa, eu acho que esse é o melhor laboratório, né? Porque todos os pais falam, ele não quer fazer nada, ele não quer brincar, só quer ficar no videogame. Então, como é que a gente explica
esse fenômeno de uma festa infantil, onde não tem nenhuma criança sentada mexendo no celular. E eles querem ficar até o final, porque tem um líder, né? Tem uma pessoa fazendo aquele agito e eles se sentem bem diferentes. Então, como é algo que eles não vivenciam, ou você provoca isso e traz isso para junto com a brincadeira, que eles levam isso realmente para a vida, né? Ou realmente a parte digital, por ela ser muito mais prática, isso vale para nós também, né? A gente fala que existe uma atrofia. A gente até comenta sobre a pandemia, que a pandemia ia fazer todo mundo ir para a rua, viver a vida localmente, fazer um monte de atividade. E já tem estudos comprovando que, ao contrário, deu uma atrofiada, né? Que a gente tem lá o Netflix à vontade, a gente ali o tempo inteiro sentado, deitado, fica mais prático com essa quantidade de opção de entretenimento. Então, é um desafio, a provocação realmente precisa provocar, se propor, e aí depois que você começa, o próprio adulto, ele também acaba se divertindo. Então, realmente é uma disputa muito grande, porque é visual, né? O digital, o joguinho é deitado, e o corpo humano, ele vai pedir por isso. Então, a gente tem que provocar, tanto como a parte mental, interação social, quanto com a parte física, porque é através dos jogos e brincadeiras que você também tem a introdução ao esporte. Então, a gente fala que a gente é ativista do brincar, a gente tem que levantar a bandeira e provocar isso e insistir para que as pessoas brinquem. Você tocou num ponto importante, que é a questão da atividade física, e isso é um estímulo até para que essa criança busque depois o interesse por outras atividades. E aí, tocando na questão da tradição das brincadeiras, você falou de esconde-esconde, tem gente que fala pique-esconde. Como é que explicar, Patrícia? Vamos lá, que você estava falando das brincadeiras. Como explicar o Sim. sucesso dessas brincadeiras tão simples que passam de geração por geração, e até hoje Sim. agradando? E mesmo dentro do buffet a gente vê brincadeiras de roda, que você fala, nossa, eu brincava disso na escola. Então, como explicar esse sucesso? O Sim, que é traz? genuíno tudo isso, né? É muito natural essa questão do brincar. Eu acho que nem tem muita explicação. Eu acredito que, assim, através das brincadeiras, você consegue trabalhar uma série de fatores. Então, a parte do esporte, educação, em teatro, as pessoas utilizam bastante, em recursos humanos, no mundo corporativo. Mas, assim, não tem uma grande explicação. As brincadeiras, elas foram consideradas agora como patrimônio cultural. Isso foi uma grande conquista. E Hum. brincadeiras de roda, todas essas que você falou, são consideradas manifestações culturais. E assim, eu acredito que não tenha um grande segredo em relação a isso. Eu acho que é muito genuíno mesmo. É, o brincar, eu acho que não tem idade, tanto que o tema do nosso livro é brincadeiras para todas as idades e ocasiões. E eu e a Ivete, a gente tem muita vivência de amigos em comum, que a gente queria sempre aplicar brincadeiras, mesmo sendo adultas, porque a gente tinha os filhos com a gente tinha que levar, a gente aplicava brincadeira e a gente se empolgava mais que as crianças. Essa é a grande verdade. E assim, o segredo é o querer mais. Tanto que quando eu fazia festas, que eu trabalhava com essa parte de recreação também, muitas vezes quando nós estávamos realizando as brincadeiras, na hora que fechava o contrato, a gente queria ir embora, a gente queria ter a nossa vida, os pais não queriam que a gente fosse embora. Muitas vezes eles prolongavam o contrato, pagavam para a gente a mais, e para a gente era legal também, acabava valendo a pena. Mas é isso, eu acho que o brincar ele não sai de moda, né? E que É. legal que hoje a gente tem esse legado aí, com as brincadeiras tradicionais, brincadeiras atuais. Normalmente, quando a gente vê pessoas aplicando recreação, professores e tal, é muito interessante que a grande maioria das brincadeiras estão no nosso livro. A gente fala, olha, a gente tem no livro, hein? Aham, que Então legal. é demais ter feito parte desse projeto. Realmente tem um propósito muito legal. Maravilhoso, Patrícia. E agora, puxando aqui para o nosso lado, para o lado da acessibilidade, vocês também se preocuparam em levar essas brincadeiras para as crianças que estão no espectro autista. Como é que é a interação dessas crianças nessas brincadeiras? E eu sei que vocês procuraram uma das maiores especialistas no assunto, que é a Maíra Gaiato. Como é que é a interação dessas crianças e como é que foi a atuação da Maíra para essa adaptação, para levar as brincadeiras para que todos possam brincar, para todos os públicos? Uhum. Então, o que que acontece? Nós tínhamos o primeiro e a gente sentiu a necessidade de todas as crianças fazerem parte. Nesse meio do caminho,
nosso primeiro livro, graças a Deus, ele teve bastante sucesso, ele foi até contratado pelo governo, né, Ivete? Pela PNLD, um programa Isso, que distribui os livros. isso. E a gente acabou que foi para a segunda edição do livro, acabou. Daí as pessoas ficaram pedindo para a gente esse terceiro, e com essas adaptações, e a gente teve toda essa provocação, e a gente ficou com essa vontade de fazer. Nesse meio do caminho, acho que o universo conspira ao nosso favor, a gente conheceu a Maíra Gaiato. Na empresa onde eu trabalho, ela levou a clínica dela de psicologia para as crianças autistas. Daí a gente começou a conversar, ela ficou sabendo que o Ivete tinha escrito o livro, ela se encantou, ela tinha já alguns livros escritos, mas não tinha nenhum de brincadeira, e havia a procura. Daí a gente fez o convite para ela, ela também se convidou, eu sei que, para falar a verdade, eu nem lembro muito bem como que aconteceu essa conexão, mas foi uma coisa de paixão, assim, sabe, pelo projeto, e a Maíra Gaiato é uma pessoa realmente incrível, assim, eu sou muito felizarda, nós somos felizardas de tê-la conhecido. Com E se a certeza. Ivete quiser complementar também essa parte? Eu acho que a gente está numa era onde a gente tem uma concentração maior e é onde a gente não deve fugir do desconhecido, né? Então, muitas vezes, em escola, em festa, os próprios pais, às vezes, eles ficam receosos, né? Achando que a criança não vai conseguir participar. Então, de fato, a gente não tem uma super especialidade no assunto e, mesmo assim, a gente teve coragem de ir para buscar uma especialista para entender se as nossas brincadeiras até foi uma reflexão, porque a gente entregou tinha 133 brincadeiras, tá? A gente entregou as 133 brincadeiras para ela e a gente falou, poxa, será que quantas dessas, né, vão ser possíveis e que façam sentido para que também para a criança autista ela entenda 100% da regra. E aí, para nossa surpresa, ficou uma de fora. A gente tirou duas por conta mesmo dessa parte de evolução mesmo de linguagem, que já não cabia mais para os tempos atuais, e a gente deixou uma única de fora. Ou seja, tamanho era também o nosso desconhecimento em relação a isso. E as adaptações, elas são relativamente simples, né? Porque precisa que as regras sejam muito claras, que as regras não mudem no meio do caminho, que tenha um apelo realmente bem visual para explicar cada regra para as crianças. Então, são movimentos simples e que não precisa fazer uma brincadeira separada, é todo mundo brincando junto mesmo. E a gente até se emocionou na época quando a gente viu que, de fato, ela conseguiu adaptar 100% das brincadeiras, né? Então, isso foi algo que deixou a gente bem, bem feliz, né? Ou seja, é possível fazer, né? É possível pensar, inclusive, é possível adaptar. Muito bom isso, né? Com certeza, e Mari, a gente aprende muito brincando junto. Dentro toda essa parte que nós falamos em relação ao que a brincadeira proporciona, né? Uma delas, se não a principal, é conviver com as diferenças mesmo. Porque é maravilhoso essa experiência e a gente aprende muito. Eles com a gente e a gente com eles, assim, é muito, muito gratificante, E muito legal. até nesses poucos meses, o lançamento foi no final do ano, né? Como é que vocês tiveram algum retorno já de pessoas que utilizaram das brincadeiras na inclusão? De alguma forma, vocês, além de vocês terem tido a experiência, vocês tiveram retorno de famílias, enfim, de turmas? Muito. Agradecendo as mães, mandando também mensagem. A gente até replicou no Facebook, no Instagram, no momento em que a criança estava brincando, nossa, muito obrigada. Porque às vezes a própria mãe também, ela também tem dificuldade em pensar em algo para entreter, né? Então ela pode testar uma brincadeira, depois ela testa outra, então tá ali na mão. Então a gente teve bastante, eu pelo menos recebi, a Patrícia também, pelo Instagram ou ligação, e no próprio dia do lançamento do livro. É incrível também como a gente vai percebendo como tem bastante criança, né? E, nossa, então eu tenho um filho autista, ou eu tenho um sobrinho. E a gente fez muitos autógrafos, mas muitos autógrafos na hora ali que eram destinados para as crianças autistas. Só de gravar, já falei para 3 pessoas que me chamaram agora, eu falei, não posso porque eu vou gravar. Não, me manda o link quando acabar, porque eu quero eu quero assistir. Então aproveita, já deixa o Instagram de vocês, vamos aproveitar que você mencionou, como que fala o seu, Ivete, depois Patrícia, por favor, o pessoal procurar. Então, o meu Instagram é @ivetegama, e também, se vocês quiserem conhecer a editora, chama Editora Almedina, @Almedina Editora, para que vocês tenham acesso aonde vocês podem ver o livro, né?
Tá em todas as livrarias, tanto online também como as livrarias físicas, ou também comprando pela própria editora. Isso, o meu Instagram é Patrícia_transbordar. Certo, de qualquer jeito a gente vai deixar por escrito também na descrição para o pessoal poder puxar, né? E falar E com quem quiser vocês. Muito mandar os bom. depoimentos para a gente em relação às brincadeiras, nós ficamos muito felizes, assim. É esse feedback que faz a gente ter certeza realmente que o projeto é inclusivo mesmo e que deu certo. Como vocês acham que nós podemos ampliar a acessibilidade a esses jogos e brincadeiras para pessoas com deficiência visual, pessoas em cadeira de roda, que têm uma deficiência física, auditiva? Como que é possível ampliar essa obra para incluir essas pessoas nas brincadeiras? Já está provocando aqui a gente a fazer mais parcerias, né? Eu acho que é realmente a gente trazer para perto pessoas que realmente entendam profundamente esse universo, para que também nos ensine e também possam avaliar as brincadeiras e fazer as adaptações, né? A gente teve aí o primeiro case com a Maíra, em que a gente conseguiu adaptar 100% para as crianças autistas, e eu posso arriscar que eu acho que grande parte, se não 100% das brincadeiras, também podem ser adaptadas para outras situações. Então, eu acho que é a gente deixar essa obra disponível, porque, como a Patrícia falou, ela é um patrimônio nosso, é um patrimônio brasileiro, e a gente provocar essas parcerias para que a gente consiga ampliar e adaptar todas elas da forma que for mais acessível e adequada, né? Então, desde Libras, audiovisual, adaptação mesmo do recurso e da regra para que seja incluso. Então, acho que as possibilidades são infinitas e agora a gente só precisa achar aí os parceiros certos e especialistas Ó, para estar com a gente. está Com aberto certeza, aqui. inclusive, fica a dica para o Fabrício e para a Mari, que já está realizando um trabalho tão bonito, eu venho acompanhando de perto. Então, fica aí também essa provocação para quem sabe a gente não possa fazer alguns trabalhos juntos, né? Ah, que honra, obrigado. E Patrícia, pode dar um exemplo de uma brincadeira como ela foi adaptada? Sim. Bom, eu Ótimo. estou com o livro aqui em mãos, né? O Vamos Brincar do Quê? Esse livro, igual a Ivete falou, que ele pode ser também adaptado para todas as crianças, tudo é possível. Porém, já existem brincadeiras aqui que é possível realizar, por exemplo, para criança que tenha deficiência visual. Por coincidência, eu abri aqui na página 145, que tem uma brincadeira, não sei se eu vou conseguir mostrar muito bem, que chama-se Fazer um X. Então, é muito engraçado e muito a ver com o que a gente está falando, que a professora, o líder, o recreador, ele vai fazer um grande X, né? Na verdade, ele vai fazer alguns quadrados com alguns X, e a criança, ela tem que, em alguns quadrados vai estar em branco, e a criança tem que ir até o local com os olhos vendados e tentar acertar, desenhar o X no local certo. Então, eu achei que tem muito a ver, né, para que possamos realizar, não precisaria de adaptação. Tem Uhum. uma série de brincadeiras, uma outra também que eu acho bem interessante, que é qual é a música. Quem nunca brincou, né? Pois Ah, é. Inclusive, tem até hoje, acredito eu, no programa do Silvio Santos, né? Que é tão querido aí por tantas pessoas. Então, tem essa brincadeira onde você coloca um pedacinho das músicas e as crianças, os adultos, as brincadeiras, inclusive, são utilizadas para adultos. Você tem que adivinhar que música que é, quem acerta ganha ponto e acaba virando uma grande competição. Pode ser cantada, sem ser reproduzida pela música mesmo, pode ser cantada pelas próprias crianças e vira uma festa. Todo mundo quer cantar, todo mundo quer participar. Já Para brinquei todos muito os disso. públicos, né? Desde sempre e para todos os públicos. Maravilhoso. Isso, essas são só duas, mas eu garanto que tem muito mais Muita brincadeira que daria vale para todas as conferir. crianças brincarem, até mesmo sem adaptação. Maravilha. Bom, Ivete, Patrícia, finalmente a gente conseguiu conciliar as nossas agendas. Muito obrigado, obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho de vocês. Esse é o primeiro papo de muitos aqui, né? Que eu acho que a gente vai ter muita conversa para falar. Eu já estou super entusiasmada com a obra, vou divulgar para todo mundo e quero passar para vocês novamente
o contato da editora, que é mais fácil vocês adquirirem o livro por lá, @Almedina Editora, vamos deixar na descrição também. O livro Vamos Brincar do Quê? De Ivete Gama e Patrícia Rodrigues. Muito obrigada, Patrícia e Ivete, pela participação. Obrigada pela oportunidade. Legal. Muito lindo o trabalho de vocês. A gente fica bem feliz em poder contribuir e também divulgar e acho que ampliar, que vocês estão fazendo um trabalho bem incrível. E este foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Continue conosco e faça parte dessa conversa, comentando nas redes sociais. Muito obrigada. obrigada. #Pensar Inclusivo. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.